Atenção, porque já temos péssimas notícias antes mesmo do Lula entrar na presidência da República. Ele é o presidente eleito e está transicionando o governo, ou seja, está pegando o governo do Jair Bolsonaro. Mas acontece que o Lula deu um discurso que fez com que o Brasil já entrasse em um grande problema. Todo mundo sabe que o Lula é o pai dos pobres, né? Na teoria. E aí, ele fez um discurso ali no Centro Cultural do Banco do Brasil, como se ele estivesse na campanha eleitoral. E ele errou feio. Tanto é que os próprios aliados do Lula disseram que ele errou. O discurso do Lula fez a Ibovespa ter uma queda absurda e o dólar subir imensamente. Vocês vão entender aqui o porquê que isso aconteceu, o que o Lula falou para isso acontecer e por que que isso preocupa. Vocês sabem que é muito importante para um país manter a estabilidade fiscal, exatamente por quebrar a estabilidade fiscal que a Dilma sofreu um impeachment. Você quebrar a estabilidade fiscal, você pode quebrar o país. E vejam só o que o Lula falou. Por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal estabilidade fiscal nesse país? Por que toda hora as pessoas falam que é preciso cortar gastos? É preciso fazer superávites? É preciso fazer tetos de gasto? Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social do país? E aí, o Lula casou dois discursos que não deveriam ser casados. Você tem sim que fazer políticas sociais, mas você não tem que estourar tetos de gastos, você não tem que criar uma instabilidade fiscal. E o discurso do Lula apoiar o pobre, isso é super positivo para ele e as pessoas gostam disso, mas ao mesmo tempo ele ataca a estabilidade fiscal e isso é preocupante. Porque em um país que tem inúmeros projetos sociais, onde as pessoas ganham R$1.000 do governo, vamos supor, né? Mas não tem um país estabilizado, não tem um mercado barato, do que vale R$1.000 se o pacote de arroz vai estar R$100. Então é isso que gera a instabilidade fiscal. E o Lula está basicamente dando a entender isso. Eu vou dar dinheiro pro pobre, vou dar dinheiro pro povo e que se dane a estabilidade fiscal. Ou seja, vou dar dinheiro para você, mas as coisas vão estar subindo no mercado, as coisas vão ficando caras, e o seu dinheiro cada vez vai estar valendo menos. E você só vai estar com a falsa impressão de que você tem muito dinheiro, quando na verdade você não tem nada. E então esse discurso do Lula fez com que os investidores ficassem com medo. Porque como funciona a Bolsa de Valores? A Ibovespa é um índice que mede a Bolsa de Valores brasileira. E aí, basicamente, os investidores, vendo esse discurso do Lula, vendo que poderíamos ter uma instabilidade fiscal muito grande no seu governo, acabam retirando dinheiro de ações brasileiras. Por exemplo, um investidor iria comprar um título brasileiro, ele vai lá e desiste de comprar. Ou então ele vende o seu título porque ele não quer aquele título brasileiro, ele está com medo. E após o discurso do Lula, imediatamente a Ibovespa perdeu 156 bilhões e 269 milhões de reais em valor de mercado. E isso foi em 2 dias de queda seguida, porque a Ibovespa já perdeu 247 bilhões de reais em valor de mercado nos últimos dias. Isso significa que a Ibovespa teve uma queda de 3,35%, chegando aos 109.775,46 pontos, algo muito baixo mesmo do que vinha tendo. Tanto é que essa é a maior queda diária desde setembro de 2021, que foi o ápice ali da pandemia. E por outro lado, o dólar também reagiu. E o que acontece no dólar? Eu vou explicar para vocês. Quanto mais dólar tem no mercado brasileiro, ou seja, quanto mais investidor estrangeiro aqui, mais nós temos um dólar baixo. Quanto mais dólar, mais barato. Portanto, é importante que o Brasil seja confiável para que os investidores venham para cá. E o Lula, falando sobre isso, instabilidade fiscal, inclusive algo que tem feito isso também, é o Lula fazendo um mistério sobre quem seria o ministro da Fazenda, né? Primeiro nós pensávamos que seria o Meirelles, e isso animou o mercado gostou do Meirelles na Fazenda, mas de repente acabou surgindo a especulação de que pode ser o Haddad, e nem os aliados do Lula querem isso, porque isso vai gerar uma instabilidade enorme. Então todos esses processos, o discurso do Lula, esse mistério sobre o ministro da Fazenda, tudo isso tem feito com que o mercado reaja. E aí, com isso, investidores estrangeiros saem do Brasil, dólar sai do Brasil e o dólar fica mais caro. Ontem o dólar fechou em R$ 5,39, mas
durante o dia atingiu um pico de R$ 5,41. Foi uma alta de 4,10% e foi a maior alta diária desde o início da crise ali causada pela pandemia em março de 2021. E vocês entendam que o Lula já fez cagada antes de assumir, mas não quer dizer também que o Bolsonaro não fez cagadas durante seu governo. Aqui eu não tô passando pano pra nenhum dos dois, inclusive no vídeo que vem eu vou revelar em quem eu votei nessas últimas eleições, e aí vocês vão quebrar a cabeça de vocês. Por exemplo, tem muitas pessoas dizendo assim, uma opinião aqui: onde tava a porra do mercado quando Bolsonaro criou o estado de emergência para comprar voto? Onde estava o mercado quando Bolsonaro deu calote nos precatórios e furou o teto de gastos? E quando Bolsonaro fez campanha contra a vacina, onde estava a merda do mercado na CPI da Covid? E Felipe Castanhari, assim, o problema do brasileiro é idolatrar político, porque ele não reconhece que o Lula fez merda. Até os aliados do Lula reconheceram isso, mas ele, que é um fã do Lula, ele não admite que o Lula fez merda. Quem fez merda foi o mercado. Meu, o mercado só reage, cara. O mercado reage. Só tirou dinheiro. Não tá confiando. O mercado reage conforme a confiança. Se os investidores confiam naquele país, eles investem naquele país. Se não confiam, eles tiram dinheiro daquele país. E Felipe Castanhari, o mercado não só reagiu às merdas que o Lula fez, ou tá fazendo agora, né? Vai começar a fazer, né? Um monte de merda. Mas o mercado também reagiu a todas as merdas que o Bolsonaro fez durante seu governo. Foram muitas merdas também. Vocês vejam aí só alguns exemplos que eu estou jogando aí na tela de algumas notícias dizendo que Ibovespa caiu, o dólar subiu. Durante o governo do Bolsonaro, inclusive, tivemos o maior dólar da história. Então não tem como dizer que no governo Bolsonaro também não aconteceram diversas cagadas. Eu sei que muitas pessoas que defendem Bolsonaro falam: ah, mas e a pandemia, a guerra? Meu, mesmo com esses fatores, não era para o dólar atingir esses valores. Até mesmo porque o mundo todo sofreu com a pandemia, não só o Brasil, né? Se fosse só o Brasil, aí sim o Brasil poderia estar na merda mesmo. Mas o mundo todo, os Estados Unidos, enfim, que é o dono do dólar, sofreu também com essa pandemia. O dólar não deveria estar nesse patamar. O dólar está nesse patamar porque o Bolsonaro deixou. E o Lula já tá piorando antes de entrar. Enfim, meus amigos, assistam o meu próximo vídeo para vocês verem em quem eu votei. Vocês vão fritar a cabecinha de vocês. Se preparem. É isso por enquanto. Até a próxima e tchau.